caso de Apocalipse capítulo 20, a ressurreição que ali aparece, aquela ressurreição é novo nascimento ou é a ressurreição dos justos? Eu acredito que a ressurreição dos justos. Então o senhor é um milenista que crê que aquela ressurreição do Apocalipse 20, então não é um novo nascimento. Não, porque todo amilenista defende, amilenista defende que Apocalipse 20 é aquela ressurreição que aparece. Todo amilenista? É que para o pré-tribulacionismo, até que o ouvinte não fique com dúvidas, para o pré-tribulacionismo, assim como o senhor sabe, essa ressurreição aqui é no final dos 7 anos de tribulação, daqueles que foram martirizados dentro do período tribulacional. Por que da pergunta? Porque vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Que texto é esse? É Apocalipse 20. E ele prendeu a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, por 1000 anos. Bom, então se nós estamos vivendo o milênio, Satanás está preso, na visão amilenista. Legal. E lançou no abismo e ali encerrou e colocou um selo sobre ele para não enganar mais as nações. Aí no versículo 4. E viu tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado poder para julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, e agora diz assim, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição, ela ocorre no final do milênio, no amilenismo, quando esse milênio encerra. Porque se essa ressurreição é após o milênio, o amilenismo defende que esse milênio tem um fim, e quando ele vai acontecer? A defesa do amilenismo é que o milênio se encerra quando Jesus volta. Então, legal. Então, quando Jesus volta, o milênio encerra e esses justos ressuscitam. Só que o texto vai dizer que eles ressuscitaram para reinar com Cristo 1000 anos. Volta a ter um outro milênio? Talvez, aí a sua colocação lá de que os amilenistas, eles acreditam que aqui seja a salvação. Porque aí fica mais coerente, o senhor entendeu a pergunta que eu fiz? Sim. Aí eu vou me posicionar agora. Tá. O verso 6, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. O que nós cremos de que essa primeira ressurreição é uma ressurreição qualitativa, que se refere de fato aos eleitos, aos salvos, tá? No caso específico aqui, e desde que Cristo veio, porque nós entendemos que o milênio ele começa desde a ressurreição, toda a igreja de Cristo nesse período reina com ele, cada um no seu período de vida, digamos assim. E como reina? Pregando o evangelho. E como que esse reino ele é imposto ao mundo? Através do evangelho, que não causa resistência. E aí nós encaixamos com a visão de que Satanás está preso nesse sentido. Porque antes da vinda do evangelho, as nações eram escravizadas. Você não tinha pregação para salvação a todas as nações. A partir da vinda de Cristo é que ele dá a ordem de evangelizar por todo mundo, e o evangelho pregado a todo mundo traz salvação e libertação a todos. A pergunta dele é assim, beleza, eu acho que ele entendeu isso aí que o senhor explicou, beleza. Mas ele entendeu o que o senhor disse, mas se reinar com Cristo por 1000 anos é ter a liberdade de pregar o evangelho, tal, conforme o senhor acredita agora, o que faz com essa ressurreição das pessoas que depois dessa ressurreição vão reinar com Cristo por 1000 anos? Tem outro reino de 1000 anos? Não, aqui se refere a mesmo. E aí talvez aquela ideia de que se refere aos salvos, aos que ressuscitam com Cristo, no sentido de serem já salvos. Porque assim, pastor, tem 2 pontos aqui. Ou o senhor defende que essa ressurreição é um novo nascimento, e tem que fazer isso para poder encaixar o texto, senão não vai encaixar. Essa é a verdade. Se disser que é um novo nascimento, acaba encaixando. Porque esses que nasceram de novo, dentro do bojo milenista, vai reinar com Cristo. Então, um reino espiritual legal. Dá até para caminhar assim. Só que aí viria uma outra pergunta. Por isso que eu disse para o senhor, a interpretação milenista é alegórica. Porque aqui vai alegorizar um texto que é literal, que vai ressuscitar para viver com 1000 anos. É uma ressurreição literal. Vai ter que alegorizar. É literal? Só para concluir. Neste caso aqui, a ressurreição é muito clara. Agora, se não é um novo nascimento e ressuscitaram como a ressurreição final, eles vão pregar o evangelho para quem? E o texto vai dizer
O senhor disse que eles vão pregar o evangelho. Para quem? Se é a ressurreição final. Não tem mais ímpio. Se ressuscitaram para viver 1000 anos, tem um outro milênio. Por isso que eu disse que se o amilenista não defender que é um novo nascimento, aqui não tem mais saída. Pastor. Então, mas veja bem, ao mesmo tempo que se refere ao período do milênio, onde a igreja ela reina com Cristo, ele também já joga para o final dos tempos, porque logo depois do verso 11 você tem o juízo final. Então, ao mesmo tempo que são os eleitos desde a primeira vinda de Cristo e será até a sua volta, esses eleitos eles serão ressuscitados no sentido qualitativo para a salvação, diferente dos outros que será para a condenação. Agora, onde aqui no texto fala que se pregará o evangelho após esse período? Eu não identifico isso aqui. É que o senhor, na fala do senhor, o senhor disse que estariam pregando o evangelho, anunciando. Durante os 1000 anos, durante o milênio, então, que é desde a primeira vinda até a segunda. Legal. Então nós Esse é o período que está sendo pregado o evangelho e que as nações não estão presas. Mas quem vai pregar? Os salvos, os que vão ressuscitar primeiro, lá no final dos tempos. Os eleitos aqui. Está se referindo a um grupo de eleitos. E o outro que fala aqui, na sequência, da sequência das ressurreições aqui, já é para condenação. Então, já não se refere. Eu acho que eu estou entendendo o que ele está falando. É que no versículo 4, fala de uma ressurreição de mortos. Versículo 6. Esses mortos foram os mesmos que no período tribulacional foram pregadores. Perseguidos. E é este período que o pastor defende que nós estamos vivendo. Tudo mais. Esse pessoal vai ressuscitar. Aí o pastor Juliano perguntou, essa ressurreição ela é ressurreição literal ou alegórica? Aí você disse, é literal. É literal no final de todo esse período do milênio. Então, é literal, ok. E o que faz com os outros 1000 anos que acontece depois dela? Mas onde que fala que tem mais 1000 anos? No versículo 4, 5. O versículo 4. Ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ele está dizendo que o milênio é depois dessa ressurreição. Sim, mas ao mesmo tempo é interessante como, a visão pré-milenista, ao mesmo tempo que ela defende algo literal, ela tem que se submeter à linguagem figurada, porque você mesmo citou o outro texto lá que cita Daniel. Daniel não é literal. Nós estamos indo aí para um outro texto, uma outra ideia. Depois mas vamos resolver essa questão. É a mesma ideia de Daniel. A visão lá da estátua, por exemplo, Nabucodonosor, entre outras coisas, são visões figuradas. Na verdade, você pastor, concorda que ele é figurado? Aqui você não concorda? Não. Na verdade, não tem como o senhor sair desse texto. Ou o senhor defende que é alegórico e é o novo nascimento, mas o senhor já defendeu que é literal. Você que está falando isso, é a tua opinião. É literal o texto? O texto não é literal, é figurado. Não, mas o senhor disse que ele era literal. Esse texto aqui, essa ressurreição, é literal ou figurada? Ele entende que são as duas. Pelo que eu estou entendendo, é que ele pode ser literal. São as duas coisas. Por quê? Durante o período, desde a vinda de Cristo até a sua segunda vinda, esses são os que vão ressuscitar ao final. Tá certo? E que estão reinando com Cristo durante esse período. Essa é a visão milenista. Não vejo dificuldade nenhuma. Agora, o seu irmão quer forçar alguma coisa que eu não estou falando, eu não vou. Juliano, já tem que terminar. Juliano, um minutinho pra gente concluir. Para concluir. Como eu disse, não tem como sair dali. Tem que ser um novo nascimento. Agradeço então. Não, mas calma. Eu tô dizendo pra eu tenho mais um minuto. Um minuto antes de eu. O senhor quer fazer alguma pergunta em cima disso? Não, porque aqui não tem jeito. Não tem como sair daí. Porque se ressuscitou literalmente é para reinar com 1000 anos. É o texto que está dizendo. É uma continuidade do texto. Por isso que eu fiz a pergunta. A pergunta não foi em vão. Porque se o pastor dissesse que era o novo nascimento, dá para caminhar com isso. Aí eu iria defender o quê? Como que você alegoriza a visão ali de Apocalipse, irmão, não é cronológica. Tudo bem. Como você analisa ali o novo nascimento, mas a ressurreição dos ímpios, ela é literal. E qual é o critério? A do ímpio é literal e aqui é novo nascimento? Eu iria dizer isso para o o irmão está repetindo uma coisa que eu não falei. Eu não falei que é novo nascimento. Eu falei o senhor não falou mesmo. Eu não falei. Concordo, o senhor não falou. O senhor não falou. E até por isso não tem saída, que se fosse ainda não, para você não tem saída, para mim tem. Tá claro. Vamos para as considerações finais. Solta aí.